nosso queridinho Mario Galaxy 1+2 no Nintendo Switch. E a gente vai conferir aqui um pouquinho desse game, né? Lançou agora dia 2 de outubro e não tivemos, né, aí a saga do Zelda, né, como nós gostaríamos no nosso querido Nintendo Switch. Principalmente o Wind Waker, que ficaria lindo nesse console, né? Imagina, Wind Waker rodando, né, numa telinha OLED dessa aqui, ia ficar a coisa mais linda mesmo. Mas, infelizmente, a gente não tem tudo que a gente queria para esse carinha, mas queria reforçar aqui que, apesar, né, desse carinha aqui estar no final, né, da sua vida praticamente, ele ainda continua recebendo bons jogos, né? Tudo bem que Mario Galaxy é um jogo aí consideravelmente antigo, mas é um baita jogo e que vale muito a pena ser jogado. Mas assim, será que realmente, né, o preço que estão cobrando nesse jogo vale a pena? A gente já fala disso, beleza? Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, não esquece, se inscreve aqui e também já deixa aquele like. Bom galera, então como eu falei para vocês, estamos com o nosso Mario Galaxy aqui no Nintendo Switch. Vocês podem ver aqui, é um Nintendo Switch OLED, né? Então queria compartilhar com vocês aí, né, a primeira gameplay que eu vou fazer aqui nesse jogo, né, no meu Nintendo Switch OLED. Já faz um tempo, né, que eu não faço nenhuma gameplay aqui no canal também. Então vamos começar um arquivo novo aqui. Sinceramente galera, eu não jogo Mario Galaxy faz muito, mas muito tempo mesmo. Eu não cheguei a jogar esse jogo aqui no Nintendo Wii na época, porque eu não tive o Nintendo Wii, né? Então sempre joguei ele de forma emulada. E eu me lembro até hoje que eu cheguei a jogar ele por um tempo no meu OnePlus 5T, que foi o meu primeiro celular que eu tive para jogos, né? Que na época era um celular bem potente, né, para a época dele. Tinha um processador Snapdragon 835, se eu não me engano, e ele tinha 8 GB de RAM, né, um celular já que hoje em dia é antigo, né, e na época ele era top de linha, assim galera, dava para jogar muita coisa de GameCube, bastante coisa de Nintendo Wii já na época que o Dolphin tava ali alavancando mesmo na emulação de Android, né. Então eu consegui pegar aí, né, um pouquinho dessa época para emular esse game aqui. Então, vamos passar dessa introduçãozinha aqui. Acredito que dê para vocês verem aí, né, que o game está bem bonito na tela do Switch OLED, né. Inclusive, como eu falei no último vídeo aqui do canal, estou gravando com a minha câmera nova, justamente para vocês terem ideia da fidelidade de imagem aqui. E cara, esse game tá lindo aqui na tela do Switch OLED, cara. Simplesmente assim, incomparável jogar isso aqui na versão de Nintendo Wii versus a versão de Nintendo Switch, cara. E assim, sinceramente, galera, eu acredito que eles tenham feito algumas melhorias gráficas aqui, ou até mesmo de performance. Se eu não me engano, aqui ele tá rodando na tela do Switch a 720p. E na tela, quando a gente coloca ele no modo Docked, ele vai rodar a 1080p, tá galera? A versão, ele saiu também para Nintendo Switch 2 já, né, junto. Inclusive a versão do Switch 2, né, eu tava lendo uma matéria que foi necessário um update aí, né, no Switch 2, no pré-lançamento, para que ele pudesse rodar, porque parece que tinha algum problema de incompatibilidade ou até mesmo uma questão de emulação rodando por trás. Né? Eu não sei direito como que foi essa parada, mas parece que ele não estava rodando no pré-release aí no Switch 2 também. Se alguém souber aí o que pegou, comenta aí também. Mas assim, tá um jogo, cara, muito bonito na tela do Switch, né? Essa tela aqui, né, do Nintendo Switch OLED é uma das telas mais bonitas que tem hoje para games portáteis, né? Fora essa tela aqui, né, as telas que eu mais acho lindas assim são do Steam Deck OLED, a tela do Retroid Pocket 5, que é um dos consoles que eu tenho aqui, né? E a tela do Odin Portal, né? Odin 2 Portal também é uma tela sensacional, né? E que, puta, tem uma baita qualidade. Mas essa telinha do Switch OLED aqui é da hora demais, cara. Deixa eu ver se a gente consegue pular essa cutscene. Eu acho que eles deveriam ter adicionado, né? Como é um remaster aí, né? Eles poderiam ter adicionado, né, a opção de pular as cutscenes. Muita gente já jogou isso aqui no passado, acredito eu.
Agora que eu percebi a estrelinha aqui, ela mexe com um sensor de movimento, cara. Pô, beleza, ficou bem legal, né? Acho que jogar isso aqui com os Joy-Cons vai ficar bem bacana também. Então assim, como muita gente já pode ter jogado esse game no passado, eu penso que eles poderiam sim, né, adicionar aqui umas opções de melhoria assim, né, de jogabilidade, né, como eu falei, pular cutscene, seria bem legal, né, cara? Mas beleza, vamos lá então para o sentido do castelo. Então, como eu estava falando para vocês, galera, saiu para a versão desse jogo aqui, né, do 1+2 para o Nintendo Switch 2 também, tá? E no Switch 2, pelo que eu vi, ele roda na tela nativamente 1080p, né? E se eu não me engano, no modo dock de 4K, tá? Mas na verdade no modo dock é certeza que roda 4K, eu só não me lembro a resolução na tela mesmo do portátil, acho que é 1080 mesmo, né? Que é Full HD. Então assim, nessa telinha do Switch OLED aqui, se vocês pararem para pensar, né, não tem nem necessidade de jogar isso aqui, cara, na TV, né? Do jeito que ele tá aqui já tá lindo, mas é muito bom ter a opção de jogar esse jogo a 1080p já, né, na resolução da televisão, porque fica muito mais agradável, né? Pelo menos nisso a Nintendo não foi preguiçosa como costuma ser, de deixar o jogo rodando a 720p aí, né, numa versão docked, né? Agora sim, como eu falei no começo do vídeo, será que vale a pena pagar por esse jogo? Né? Como eu já falei em outros vídeos aqui, meu Switch é destravado, então se vocês olharem aqui, eu tenho ele, já estou com o 2 aqui também, o 1+2 já estão instalados, mas logo do ladinho aqui está o Spyro, então vocês já sabem aí de onde veio esse game, tá, galera? Uma coisa que eu não tinha percebido, que eu só percebi agora, é que ele tá legendado em português. Isso é muito legal, cara. Né? Finalmente aí a Nintendo está, pelo menos, né, ouvindo alguns dos super fãs brasileiros aí, né? Eu confesso que eu gosto muito da biblioteca de jogos exclusivos, né, da Nintendo. Gosto muito da saga Mario, gosto muito do Pokémon, gosto muito aí da saga do Zelda, principalmente, que foi, né, meio que o fator decisivo para eu querer ter um Nintendo Switch na época. Mas sinceramente não tem como ser fã da Nintendo, né, cara? É muito difícil assim escolher a Nintendo como marca, né, como empresa de jogos, porque realmente, desculpa assim, mas eles cagam pros fãs da marca, principalmente para os brasileiros, né? E, cara, assim, de verdade, para eles pouco importa, né? Continua vendendo e tá tudo certo, né, galera? E assim, galera, o que dá pra ver aqui é que o jogo tá rodando, cara, 100% fluido, foi um trabalho muito bem feito aqui, né? Esperava mesmo que a Nintendo tivesse portado aqui, cara, o Wind Waker, ia ficar muito da hora nesse videogame, velho. Mas com certeza, se vier, né, o Wind Waker virar pro Nintendo Switch 2, né, provavelmente eles tragam aí a versão do Nintendo Wii U, com certeza daria para trazer pro Nintendo Switch 1, né? Mas a jogada de marketing da Nintendo vai para outro caminho, com certeza, né, galera? Bom, vocês viram aí, o jogo tá rodando bonitinho, tá muito fluido, tá uma delícia de jogar aqui no Nintendo Switch, principalmente se o seu Nintendo for um Nintendo Switch OLED, né, galera? Então, assim, falando nesse vale a pena ou não, né, jogar esse game aqui no Nintendo Switch, bom, é bem complicado, né? Se a gente for falar de jogar como eu estou jogando, claro que vale a pena, né? Mas, bom, a Nintendo tá pedindo R$399 nos dois games, né? Então é um bundlezinho aí que, bom, são dois jogos antigos, né? Consideravelmente antigos, são de 2007 mais ou menos, se eu não me engano. E, bom, na minha opinião não vale a pena pagar R$400, né? Em dois jogos que são muito antigos aí e a gente consegue hoje, né, jogar via emulação de um jeito muito mais prático, com talvez resoluções até maiores do que a Nintendo disponibiliza aqui, né, no Nintendo Switch. Agora a questão é se você quer ter esse jogo na sua biblioteca, aí
aí de repente vale a pena mesmo comprar, ter ele aqui e tudo mais, ou até mídia física, que pelo que eu vi a mídia física tá mais ou menos na mesma faixa de preço. Mas assim, o game tá bonito, o game tá rodando super fluido, ó, vocês podem olhar aí novamente, tá muito bom, né? Tá muito bonitinho. Novamente aí na tela OLED ele fica muito, mas muito legal mesmo de jogar, né? Fora a questão de que você tem o Nintendo Switch para fazer isso aqui, né? Para jogar com os Joy-Cons, ele tem modalidades aí bem diferentes, né? Para você jogar esse game. Inclusive outra coisa que eu não tinha visto é que a gente pode mover a estrelinha aqui, ó, através do touch. Então assim, a Nintendo fez um trabalho legal, né? De meio que repaginar esse game aqui, né, para o Nintendo Switch, mas 400 pilas é muito caro, né, galera? Então assim, é um novo patamar de preço de jogos, então ou a gente aceita, né, e paga, ou a gente tem que partir pro rumo da pirataria, né? Eu particularmente, como tenho Steam Deck, tenho ROG Ally, tenho o meu GPD Win 3, muita coisa eu acabo jogando aí na versão de PC, né? Então, jogos da Nintendo, por exemplo, jogos do Switch 2, que são exclusivos, talvez num futuro, né, um pouco mais distante, eu traga aqui porque eu ainda não tenho nem sequer o Nintendo Switch 2, né? Porque é um lançamento recente, veio num preço muito alto com jogos, né, em preços elevadíssimos, né? A gente sabe que todo mundo que porta jogo para o Nintendo Switch acaba tendo que cobrar mais caro porque tem que refazer toda a estrutura dos jogos para as plataformas da Nintendo, né? Mesmo o Nintendo Switch 2 sendo um console novo, tendo um processamento ainda mais forte, as empresas estão tendo que fazer, né, os ports para esse console, as empresas precisam fazer algo dedicado para ele, né? Então acaba saindo mais caro no final das contas, né? Então os jogos de Nintendo Switch tendem a ficar mais caros, principalmente para nós brasileiros. Se fosse um preço regionalizado seria muito legal, né? Como por exemplo a Steam faz. Bom, então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do Super Mario Galaxy rodando aqui no Nintendo Switch. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado, falando mais sobre a gameplay mesmo, vendo o modo Docked, deixa aqui nos comentários também, beleza, galera? E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!